A sepultura estava enterrada na poeira, envolta em uma inquietante imobilidade. Acima o céu se erguia escuro e ameaçador, desprovido de estrelas, com apenas nuvens vermelhas luminosas se agitando e cinzas caindo como uma chuva triste. O ar estava denso, com um cheiro acre de metal queimado. Nesta paisagem desolada, Cireia, uma mãe alienígena com pele cinza suave e olhos azuis luminosos, ajoelhou-se na terra. Seu coração pesado de tristeza, suas longas garras tremiam, enquanto ela delicadamente colocava uma pequena pedra sobre a minúscula sepultura. Pode não parecer muito. Apenas um raso pedaço de terra seca, coberto de poeira. Mas era tudo o que ela tinha a oferecer. Aqui é onde eu te deixo, meu pequeno, ela sussurrou com o coração pesado de tristeza. Ela sussurrou em sua língua nativa, sua voz tremendo de angústia. Perdoe-me! Sua filha, com apenas 1 ano, havia desaparecido em meio ao tumulto. Os soldados humanos haviam invadido a colônia, desencadeando o caos. Gritos ecoavam, chamas rugiam, a confusão reinava. E então, abruptamente, houve silêncio. Quando tudo foi dito e feito, a única lembrança era uma manta queimada, meio enterrada nos destroços. Cireia havia vasculhado a área por dias, suas garras rasgadas e sangrentas, seus pés machucados e quebrados. No entanto, apesar de sua busca incansável, não havia nenhum vestígio da criança. Nenhum som, nenhum calor, nada mesmo. Todos ecoaram a mesma mensagem de partir o coração. Seu bebê se foi, seu bebê se foi. Muito frágil para sobreviver sozinha. Os humanos a haviam levado, ou talvez algo muito pior tivesse acontecido. No entanto, ela se recusava a aceitar essa sombria realidade. Em sua dor, ela cavou uma cova esperando contra a esperança que o espírito de sua filha encontrasse paz ali. Sentia a necessidade de se despedir, mesmo que no fundo lutasse para acreditar nisso. Um vento frio varreu a paisagem desolada e seus longos cabelos dançavam atrás dela como fios de fumaça. Embora ela não tivesse gritado alto, sua espécie nunca fazia isso. Seus olhos brilhavam com lágrimas não derramadas. Seu peito pulsava de dor, uma dor profunda que sinalizava que algo havia se despedaçado dentro dela. Ela se levantou lentamente, uma mão permanecendo na pedra fria como se buscasse consolo. Durma! Agora, ela sussurrou, onde quer que você esteja. Com o coração pesado, ela se virou para sair sem perceber as pequenas pegadas que se afastavam silenciosamente do local. Nem o leve rastro de sangue que marcava o chão atrás dela. Sem que ela soubesse, sua filha havia se arrastado para longe da devastação da explosão. Ainda viva e ainda respirando. Mal sabia ela que um estranho a havia descoberto. Enquanto isso, a quilômetros de distância, em meio aos destroços de um antigo laboratório de pesquisa, um homem chamado Jack se ajoelhava ao lado de uma pequena fogueira. Ele se destacava alto e robusto, seu cabelo castanho curto, emoldurando um rosto marcado por cicatrizes profundas que contavam histórias de batalhas travadas. Suas roupas estavam em farrapos e suas botas mal se mantinham unidas, um testemunho da dureza de sua jornada. Uma vez soldado, agora ele vagava pela desolada extensão de um planeta morto, uma figura solitária em um mundo desprovido de vida. Aninhado em seus braços, envolto de forma aconchegante em um pedaço de cobertor desgastado, estava uma pequena forma que se contorcia. Um bebê alienígena não deste planeta. Ela tinha marcas roxas incomuns na testa
que lembravam sua mãe e pequenas garras que insinuavam sua linhagem. Sua pele era pálida e delicada, quase translúcida, conferindo-lhe uma aparência etérea. Ela parecia frágil, tão frágil que nem conseguia chorar. Jack a segurou delicadamente em seus braços, administrando cuidadosamente pequenas gotas de água morna com uma seringa, cuidando dela a cada gota. Calma agora, lhe disse suavemente sua voz, um bálsamo gentil no ar tenso. Ele não conseguia entender por que havia escolhido salvá-la. Talvez fosse o cansaço que vinha de testemunhar muitas vidas se apagarem. Ou talvez fosse a maneira como a criança olhou para ele, seus olhos grandes não com medo, mas cheios de um brilho de esperança. Ele a descobriu sob os escombros, agarrando-se à vida. Um corte profundo marcava sua perna, e ela tremia de frio. Quando ela estendeu a mão para tocar seu rosto, ele sentiu o peso de sua vulnerabilidade. Ele poderia ter se afastado, mas escolheu não fazê-lo. Em vez disso, ele se viu alimentando-a, cuidando de suas feridas e protegendo-a de perigos. Esta guerra acabou, ele murmurou, sua voz mal acima de um sussurro. Pelo menos para mim. Seu olhar caiu sobre a criança frágil e inocente. Deixe que me chamem de traidor, ele pensou, sentindo uma onda de proteção. Você é apenas um bebê. O pequeno olhou para ele, fraco, mas indiscutivelmente vivo. Com um coração pesado, ele se afastou da sepultura, caminhando para a poeira que girava na Síria. As mãos dela se fecharam em punhos, e suas asas, antes majestosas e expansivas, caíram tristemente ao seu lado. Ela se sentia completamente perdida, despojada de família, sem um lar. Tudo o que a cercava era um pesado silêncio. No entanto, o planeta ainda não havia terminado com ela nem com seu filho. Bem acima, satélites ocultos capturavam cada movimento, enquanto bem abaixo, nas sombras de uma caverna antiga, um farol de mensagem piscou uma vez antes de desaparecer na escuridão. Alguém havia avistado um humano carregando uma criança alienígena e nem todos estavam satisfeitos com isso. A noite estava fria e cortante, com até mesmo as árvores quebradas parecendo tremer na ventania gelada. Síria estava à beira da cratera, onde sua aldeia um dia prosperou, um lembrete assombroso do que havia sido perdido. Tudo o que restava era cinzas, pedras quebradas e os ecos assombrosos de gritos que há muito haviam se apagado em silêncio. Seus braços pendiam moles ao seu lado, sentindo-se completamente vazios. Seu peito parecia uma concha oca desprovida de vida e calor. Ela havia cavado a cova, sussurrado suas despedidas, mas, lá no fundo, algo ainda clamava em angústia. Não, ela não havia realmente partido. As estrelas acima brilhavam como os olhos vigilantes de espíritos que permanecem. Ela olhou para cima e sussurrou: se algum Deus estiver ouvindo, por favor, não deixe que seu último grito seja um de solidão. E aquele grito, alguém realmente o ouviu. Em um abrigo de pesquisa escondido, enterrado profundamente sob a superfície, longe do mundo devastado da Síria, o suave zumbido de um velho aquecedor preenchia o ar. Jack sentou-se de pernas cruzadas no chão frio, balançando suavemente a criança alienígena que estava em seus braços. Ele havia começado a chamá-la de Star, e ela estava confortavelmente envolta em um pedaço do tecido de sua jaqueta gasta. Sua pele havia aquecido e sua respiração se tornara mais regular. Mas a inquietação ainda persistia dentro dela naquela noite. Um som suave escapou de seus lábios.
Um grito suave e efêmero. Jack congelou no lugar. Isso era algo novo. Não era o grito da fome nem o som da dor. Era como se a tristeza os envolvesse. Ele se inclinou mais perto. Sua voz, um sussurro reconfortante. Eu estou com você. Você está segura. No entanto, apesar de suas palavras reconfortantes, a garotinha continuou a emitir aquele som suave e dilacerante. Ela estendeu seus dedinhos minúsculos em direção ao teto rachado, como se estivesse alcançando algo ou alguém que não estava mais lá. Jack observou seu coração pesar. Ele havia testemunhado os horrores das feridas de batalha e escutado os últimos suspiros de soldados morrendo. No entanto, nada o preparou para aquele momento. Uma criança, desesperadamente estendendo a mão através do vazio em busca de sua mãe. Isso quebrou algo profundo dentro dele. Eu não sei onde sua mãe está. Ele sussurrou, sua voz tremendo de tristeza. Ele sussurrou com determinação. Eu juro, se ela ainda estiver viva, eu a encontrarei. Levantando-se, ele envolveu a criança firmemente em seus braços. Ele conhecia bem os mapas da colônia e os caminhos que os humanos haviam tomado durante o ataque. Se a mãe dela estivesse viva, ele tinha certeza de que ela estaria por perto. E se ela tivesse cavado uma cova, então ela realmente deve acreditar que sua filha se foi. Ele olhou para o pequeno rosto aninhado contra seu peito. Esse não era mais o caso. Saraya se viu sentada ao lado da cova mais uma vez, embora não conseguisse se lembrar de como havia voltado lá. Ela não conseguia se lembrar de quando havia se sentado. Seu corpo parecia agir por conta própria, desconectado de seus pensamentos. Seu olhar estava fixo na pedra à sua frente. Lentamente, suas mãos se estenderam para traçar a marca intricadamente esculpida, o nome de sua filha. Antiga na língua antiga. No entanto, assim que seus dedos tocaram a superfície, eles pararam abruptamente. A marca estava borrada, apagada. Ela piscou, inclinando-se mais perto. Era uma pequena marca, um dedo talvez, minúscula e arrastada pelo chão. O coração dela pulou uma batida. Não, ela sussurrou com um tremor. Na voz suntou um tremor. Ela se arrastou ao redor da sepultura, suas garras cravando-se na terra enquanto cheirava o ar, em busca de respostas. Um velho cheiro pairava no ar, fraco, mas inconfundivelmente vivo. Não era dela. Diante dele, havia uma delicada trilha de pequenas pegadas, levando para longe do túmulo. Jack traçou o caminho de devastação deixado na esteira da guerra. Veículos carbonizados e casas em ruínas marcavam a paisagem, restos de um mundo outrora vibrante, agora reduzido a escombros. No meio de tudo, ele notou algo incomum. Símbolos estranhos gravados com giz adornavam as rochas. Árvores e paredes, sinais de advertência destinados à sua espécie. No entanto, um símbolo se destacava, recorrendo com uma frequência quase hipnótica. Uma espiral acompanhada por 2 pequenos pontos. Era um símbolo que ele reconheceu do cobertor que havia envolvido a criança. O símbolo de seu clã tinha um significado singular. Manhã. Jack seguiu os sinais, cada passo guiando mais perto, milha por milha. O bebê aninhado em seus braços se mexeu, mas permaneceu em silêncio, como se sentisse uma mudança no ar.
Era como se ela pudesse sentir a atração magnética de sua mãe. Com esse instinto, Sirea correu. Seu coração disparava batendo em seu peito como um tambor. Suas pernas gritavam em protesto, doendo a cada passo. No entanto, nada disso importava para ela. Estava determinada a seguir as marcas tênues, mesmo enquanto o vento ameaçava apagá-las completamente. Guiada por sua intuição, seus instintos e a dor intensa em seu corpo, ela continuou em frente. Era como se um fio invisível, tecido em seus próprios ossos, a puxasse para frente, instigando-a a continuar. E então, do nada, ela avistou algo inesperado. Uma pegada. Era inconfundivelmente humana, grande e pesada, deixando uma profunda impressão no chão. Isso não era o sinal de uma patrulha inimiga. Ela percebeu. Não. Era muito solitário. Muito leve para isso. Uma onda de calor inundou seu peito, quando um pensamento aterrorizante cruzou sua mente. Um humano havia levado seu filho. Ela havia sido capturada. Estava sendo usada como isca. Ou algo ainda mais sinistro. No entanto, bem no fundo do coração de sua mãe, outro pensamento persistia. Se ela tivesse sido ferida, por que alguém se daria ao trabalho de resgatá-la da beira da morte? Jack avistou o penhasco à sua frente. Se conseguisse escalá-lo, teria uma perspectiva mais clara da situação. Os sinais estavam silenciosos naquele lugar desolado. Nenhuma tecnologia estava funcionando, mas seus instintos sussurravam que ele estava se aproximando de seu destino. Com uma mão segurando a rocha áspera, ele segurou o bebê com segurança na outra. Ao alcançar o cume, ele parou para olhar para o vasto vale abaixo. Ele não estava sozinho. A apenas 50 metros de distância, uma figura surgiu correndo através da poeira que girava. Era uma silhueta alta, com olhos azuis brilhantes. Sirea. Ela parou de repente. Jack ficou congelado no lugar. Seus olhares se encontraram. E naquele momento, o silêncio os envolveu. Nenhuma palavra foi trocada, sem movimento. Então, em um instante, a criança nos braços de Jack estendeu a mão soltando um suave grito que ecoou na quietude. Era um som familiar como um sussurro do passado. Sirea caiu de joelhos ofegante. Meu bebê! O vento não carregava som algum, amplificando o peso do momento. Exceto pelo suave e rítmico respirar de uma criança, o mundo ao redor de Sirea caiu em silêncio. O batimento cardíaco de uma mãe, que havia parado de respirar no momento em que a viu, ecoava na quietude. Sirea se viu paralisada, seus joelhos afundando na poeira sob ela. Tremores percorriam suas mãos enquanto seu olhar permanecia fixo no pequeno pacote embalado nos braços do humano. Ela havia imaginado esse momento inúmeras vezes em seus sonhos. Mas esses sonhos sempre terminavam com uma sensação de angústia. Mas agora, o grito que ela ouviu era inconfundivelmente real. A vozinha não era uma criação de sua imaginação. Pertencia à sua filha. Viva. Não reduzida a cinzas. Não confinada ao chão. Viva. Mas agora, ela se encontrava nos braços de um humano. O coração dela se contorcia com emoções conflitantes.
Os humanos a haviam despojado de tudo que ela mais prezava: seu clã, seu companheiro, seu lar. Eles haviam desencadeado fogo sobre suas aldeias, deixando destruição por onde passavam. Naquele momento, ela se lembrou de seu voto: nunca mais confiar naqueles da sua espécie. E ainda assim, aquele homem segurava sua filha como se ela fosse algo delicado. Não como um troféu a ser exibido, nem como uma arma a ser empunhada. Não, ele a segurou como um tesouro. Jack permaneceu imóvel, seu olhar fixo na angústia gravada em seu rosto. Ele podia ver a turbulência da confusão e o fogo da raiva se agitando dentro dela. Ela parecia pronta para atacar, disposta a liberar sua fúria sobre ele. No entanto, ela hesitou. Sua criança estendeu a mão mais uma vez. Não pela tortila, mas para unir a distância entre eles, como se dissesse: vamos nos unir. Jack respirou fundo, sentindo a tensão no ar mudar. Ele havia se preparado para a guerra, para o silêncio, para as duras realidades da sobrevivência, mas não para este momento. Com muito cuidado, ele levantou a criança, permitindo que a mulher alienígena visse o rosto do bebê. Ele não portava armas. Nenhuma arma, ele a assegurou, levantando a outra mão em um gesto de paz. A síria respondeu com um suave sibilo, seus olhos se estreitando ao som de sua voz. Dura, humana, errada. Pena. No entanto, não havia raiva nem orgulho. Apenas uma sensação avassaladora de exaustão. Ele se moveu lentamente em direção a ela, cada passo parecendo que durava 1000 anos. Quando finalmente a alcançou, ele se ajoelhou e delicadamente colocou a criança no chão entre eles, envolta no pano esfarrapado. Com os olhos bem abertos e as mãos estendidas, ele deu um passo para trás. Síria permaneceu imóvel, seu olhar fixo na criança. Ela observou as cores vibrantes que adornavam sua testa, a cicatriz gravada em sua perna e o mesmo dedinho que ela havia beijado carinhosamente todas as noites. Mais uma vez, lágrimas brotaram em seus olhos. Desta vez, ela não se conteve. Caindo de joelhos, ela se arrastou para a frente, tremendo como se o bebê pudesse desaparecer no momento em que ela se movesse muito rápido. Quando seus dedos finalmente tocaram sua filha, o bebê soltou uma risadinha alegre e, naquele momento, a síria sentiu-se se despedaçar. Ela envolveu sua filha firmemente em seus braços, segurando-a perto do peito, enquanto soluços silenciosos escapavam dela. Seus dedos, como garras delicadas, acariciavam suavemente as bochechas da criança. Seus braços a embalar como se quisesse se tranquilizar de que aquele ser precioso era realmente real. As palavras a iludiam. Ela simplesmente não conseguia encontrar a força para falar. Jack permanecia nas sombras, um observador silencioso. Ele se sentia como um intruso em um momento que era quase sagrado, mas não conseguia se fazer de sair. Uma parte dele se preparou para que a mãe alienígena arrancasse a criança e desaparecesse no desconhecido, ou ainda mais aterrorizante, se virasse e o confrontasse com uma intenção mortal. Mas à medida que os minutos passavam, Síria finalmente levantou o olhar. Seus olhos estavam transbordando de dor, mas havia algo mais ali também. Algo gentil. Não era confiança ainda não, mas certamente não era ódio. Ela virou o olhar para Jack e com a voz rouca, simplesmente perguntou: por quê? Era apenas uma palavra, mas ela pairou no ar, e ele não respondeu imediatamente. Ele se acomodou no chão, posicionado nem muito perto, nem muito longe. Eu a encontrei debaixo dos escombros, ele disse suavemente, sua voz mal acima de um sussurro. Ela estava fria e sangrando.
Ela estava fria e sangrando. Um silêncio pesado pairava no ar. Ninguém mais havia chegado. Eu não podia simplesmente deixá-la ali. O olhar dele caiu no chão, perdido em pensamentos. Eu estava cansado de matar. Síria olhou para ele perplexa. Soldado humano que havia mostrado misericórdia, como isso poderia ser? Sua espécie sempre havia sido ensinada que os humanos eram agentes de destruição, não salvadores. No entanto, aqui ele estava diante dela, sua pele marcada por velhas feridas e suas mãos carregando as cicatrizes de batalhas travadas. No entanto, seus braços haviam carregado o filho dela através da dureza da neve e da sombra da morte. E foi por causa dele que o bebê sobreviveu. Ela olhou para sua filha, agora dormindo pacificamente contra seu ombro. Talvez a guerra estivesse longe de acabar, mas aquele momento não era sobre guerra. A noite caiu rapidamente, envolvendo as ruínas na escuridão. Síria acendeu uma pequena fogueira usando suas próprias ferramentas. Sua luz tremeluzente, projetando sombras ao seu redor. Jack ofereceu a ela um cobertor térmico e ela o aceitou em silêncio sem dizer uma palavra. Embora a conversa entre eles fosse escassa, encontraram conforto em compartilhar comida, um laço silencioso forjado em meio ao caos. Eles se revezavam cuidando do fogo crepitante, seu calor projetando sombras ao redor deles. Quando o bebê chorou na quietude da noite, ambos instintivamente se estenderam. Suas mãos se tocaram, uma conexão efêmera que enviou uma faísca pelo ar. Eles se afastaram rapidamente. Mas naquele breve momento, algo profundo passou entre eles. Não palavras, não paz, mas uma compreensão profunda que transcendia o silêncio. Amanhã amanheceu lançando uma luz suave sobre as colinas empoeiradas. Síria voltou seu olhar para o humano. Você a alimentou? Ela perguntou. Ele acenou com a cabeça em resposta. Tive que fazer um palpite, ele admitiu. Ela não parece gostar de leite humano. Em vez disso, eu fervi algumas raízes secas. Usei os suprimentos médicos que tinha e a mantive aquecida. Um momento de silêncio pairou entre eles, enquanto ela absorvia suas palavras. Então ela viveu por sua causa. Jack permaneceu em silêncio. Mas uma sensação de calor floresceu dentro dele. Ela não estava expressando gratidão, nem estava atribuindo culpa. Isso era o suficiente para ele. A criança lentamente abriu os olhos e estendeu a mão em direção a Jack. Síria observou atentamente, enquanto Jack segurava delicadamente o bebê, que fazia sons suaves em resposta. Ela não interveio. Em vez disso, permitiu que o momento se desenrolasse. Jack sorriu, um calor se espalhando pelo seu rosto. Ela é forte, ele comentou olhando para Síria. Ela assentiu lentamente, reconhecendo a verdade nas palavras dele. Assim como seu pai, o olhar de Jack se desviou para cima, uma sombra passando sobre suas feições. Ele se foi e ele sussurrou. E Síria virou o rosto. Uma dor distante permanecendo em seu coração. Armas humanas. O silêncio os envolveu mais uma vez. Jack sussurrou. Sinto muito. A Síria não respondeu. Mas também não se virou. Eram inimigos por sangue, mas estavam unidos por uma criança. Nenhum dos dois havia antecipado esse momento, mas agora o calor de uma vida vulnerável havia atraído dois corações feridos para o mesmo fogo. Eles não eram amigos, pelo menos ainda não, mas também não eram mais inimigos. As ruínas da antiga cidade estavam em silêncio inquietante. Torres rachadas inclinavam-se precariamente, parecendo ossos quebrados, enquanto cipós
se entrelaçavam ao redor dos restos de aço colapsado. O vento uivava através de janelas quebradas, ecoando os sussurros de fantasmas há muito desaparecidos. Jack se movia cautelosamente suas botas fazendo barulho sobre os destroços enquanto ele navegava por essa paisagem assombrosa. A criança alienígena, agora confortavelmente acomodada em um canguru preso ao seu peito, espiava com olhos grandes e curiosos. A pequena mão dela segurou a camisa dele com força. Ela não chorou. Em vez disso, observou com uma intensidade silenciosa, como se estivesse tentando recordar um mundo que sempre lhe escapou à compreensão. Atrás deles, Síria seguia a uma distância cautelosa, seus olhos constantemente vasculhando os arredores. Ela ainda não confiava completamente em Jack. Ainda não. Mas seu olhar havia mudado. Ele não era mais um inimigo aos seus olhos. Em vez disso, ele se tornara um enigma, uma pergunta esperando para ser desvendada. Não devemos ficar aqui por muito tempo, ela sussurrou, seus olhos se movendo rapidamente para as janelas sombrias acima. Essas ruínas são amaldiçoadas. Jack hesitou, absorvendo suas palavras. Este lugar era familiar para ele. Não de sua vida desperta, mas dos pesadelos assombrosos que atormentavam seu sono. Para sempre marcado por suas memórias sombrias. Ele finalmente murmurou, sua voz pesada com o peso das memórias e do sangue. Apenas 3 meses atrás, esta cidade era vibrante e cheia de vida movimentada, com comerciantes alienígenas, famílias e crianças. Era um lugar repleto de cor e paz. Mas então, a guerra chegou, destruindo aquela tranquilidade. Jack fazia parte da equipe encarregada de desobstruir as zonas de alto risco, uma missão que mudaria tudo. Eles haviam sido informados de que esta cidade escondia armas, mas tudo o que encontraram foram rostos aterrorizados e tecnologia ultrapassada. No entanto, ordens eram ordens, e o fogo caiu. Jack havia percorrido essas mesmas ruas antes com o capacete preso e a arma pronta. Agora, enquanto caminhava, não como um soldado, mas como um homem, começou a notar os vestígios de uma vida que um dia existiu. Uma boneca quebrada, um sapato de criança e uma foto de família de alienígenas, meio queimada, todos esquecidos na poeira. Esses não eram apenas os fantasmas dos alienígenas. Eram ecos de seu próprio passado. Lembranças do homem que ele costumava ser. Saraya parou abruptamente. Ajoelhando-se, ela gentilmente varreu a cinza que grudava na base de uma parede. Lá, gravados na superfície, estavam símbolos, desbotados, mas inconfundíveis para seu olhar. Eram marcas de família antiga, escrita de seu povo. Esta era a casa do meu primo, ela sussurrou. Jack se aproximou, cativado pela cena. O bebê emitiu um suave zumbido, os olhos fixos nos símbolos que giravam. Saraya estendeu a mão para tocar a pedra. Sua expressão uma mistura de curiosidade e reverência. Perto dali, sua filha brincava com a minha. Ambas imersas em seu próprio mundo ao lado do fogo. Embora ela permanecesse em silêncio, notei o leve tremor em seus dedos, enquanto ela traçava cada nome, absorvendo seu significado. Então, ela levantou o olhar. Todos eles pereceram aqui, exceto minha filha. Sua voz tremia. Jack apoiou a mão na parede próxima, escolhendo o silêncio em vez das palavras. A atmosfera ao redor deles estava pesada, carregada não apenas de poeira, mas também de uma sensação avassaladora de culpa. Ambos a carregavam quando, de repente, o bebê soltou um grito agudo, não de fome, mas de medo. Os olhos de Saraya se estreitaram e suas orelhas se moveram em alerta.
Em um movimento rápido, ela pegou sua lança das costas. Jack virou-se abruptamente, sentindo a mudança na atmosfera. 3 figuras imponentes vestidas com armaduras pesadas e empunhando lâminas curvas emergiram das sombras. Eram saqueadores, não soldados ou rebeldes, apenas assassinos impiedosos. Seu propósito era vasculhar as ruínas em busca de tesouros e, ocasionalmente, de vidas. Enquanto perambulavam pela paisagem desolada, seus olhos caíram primeiro sobre a criança, depois sobre o humano e finalmente sobre a mãe alienígena. Um sorriso sinistro se espalhou por seus rostos. Um humano, fazendo guarda sobre a prole alienígena. Um deles sibilou em descrença. Você perdeu a cabeça, mas Jack não hesitou. Sem um momento de hesitação, ele se posicionou na frente da criança e desembainhou sua faca enferrujada. Saraya se juntou a ele, não ficando para trás, mas se posicionando resolutamente ao seu lado. O confronto que se seguiu foi rápido e selvagem. Um saqueador se lançou contra Jack, mas ele se esquivou rapidamente, cortando a perna do homem antes de jogá-lo contra a parede. Enquanto isso, Saraya girava sua lança com uma graça notável, cortando a armadura de outro e fazendo-o colidir com o chão. Antes de seguir, só um pedido. Se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Assim que o último saqueador se aproximou da criança, Jack avançou com um rugido feroz, derrubando-o no chão. Com um movimento ágil, ele cravou a lâmina profundamente. E então houve silêncio. 3 corpos jaziam despedaçados no chão. Jack estava sangrando de um profundo corte em seu braço, enquanto Saraya tinha um corte doloroso atravessando sua perna. Mas a criança, milagrosamente, estava ilesa. Jack se ajoelhou ofegante, seus olhos buscando o rosto de Saraya, em busca de conforto. Em vez de falar, ela se ajoelhou ao lado dele com uma expressão resoluta. Sem hesitar, ela rasgou uma tira de sua manga e começou a envolver sua ferida, com as mãos firmes e determinadas. Antes de continuarmos, apenas um pedido. Por favor, inscreva-se em nosso canal. Isso realmente nos ajuda a continuar. Ele olhou intensamente enquanto ela permaneceu em silêncio, focada em sua tarefa, muito parecido com um soldado cuidando de um companheiro. Mais tarde, eles se encontraram sentados ao redor de uma fogueira no meio da cidade devastada. O bebê se aninhava pacificamente em uma cesta improvisada de pano e folhas, dormindo tranquilamente. Os olhos de Saraya estavam fixos nas chamas dançantes. Por que você luta tanto por ela? Jack perguntou, cutucando suavemente o fogo. Ninguém nunca lutou por mim. Saraya se virou para olhá-lo, a curiosidade brilhando em seus olhos. Tonto. Ele continuou, sua voz mal acima de um sussurro. Eu nasci em meio ao caos das guerras humanas na Terra. Minha mãe, ela não sobreviveu. Meu pai era um bebedor e ninguém parecia se importar. Em busca de um propósito, me alistei no exército. Eu me destaquei em combate e domine a arte da sobrevivência. Mas quando se tratava de emoções, eu estava perdido. Ele olhou para a criança, observando suas pequenas mãos subirem e descerem a cada respiração. Foi só então que Saraya falou, sua voz mal acima de um sussurro. Eu desprezava o seu tipo. Jack acenou com a cabeça em concordância. Você deveria ter feito isso, ele respondeu. Mas agora ela piscou lentamente, uma expressão de confusão cruzando seu rosto. Jack ofereceu um sorriso fraco. Bom, isso significa que você está se recuperando.
Enquanto o fogo crepitava suavemente, Saraya gradualmente se encostou na parede em ruínas. O vento cortante não conseguia penetrar neste santuário. Ela olhou para o homem humano ao seu lado. Seus olhos cansados, cheios de um calor protetor enquanto ele vigiava a criança, personificando a essência de um pai. Naquele momento, algo dentro dela se agitou. Os fantasmas do passado pairavam no ar, mas talvez, apenas talvez, eles estivessem começando a desaparecer. A raiva deles havia se dissipado. Amanhã chegou silenciosamente com o sol, aparecendo pálido e escondido atrás de uma camada de nuvens cinzentas. As ruínas, suavizadas pela luz suave, ainda carregavam o peso da dor que continham. Jack sentou-se ao lado do fogo, alimentando cuidadosamente a criança adormecida com gotas quentes de leite de raiz com uma colher. Ele havia moldado isso a partir de sobras. Saraya observava de uma curta distância, com os braços longos apoiados nos joelhos, seu olhar fixo intensamente no rosto da filha. A cada respiração que a criança dava, parecia que um batimento cardíaco ecoava no peito de Saraya. Viva, segura, tudo por causa dele. No entanto, uma pergunta continuava a atormentar seus pensamentos. Por quê? Ela já havia feito essa pergunta uma vez antes, mas agora desejava a verdade completa. Levantando-se, ela se aproximou de Jack em silêncio e se sentou diretamente em frente a ele. A criança, ainda envolta em seu casaco, dormia pacificamente ao lado do fogo crepitante. Diga-me, Saraya, sussurrou sua voz quase engolida pelo vento. Quando você a viu pela primeira vez, Jack não encontrou seu olhar. Seus olhos permaneceram fixos nas chamas dançantes. No dia seguinte à queda da sua colônia, ele começou. Eu me vi caminhando para longe da zona de queda. As ordens haviam sido dadas e todos estavam voltando. Mas então, em meio aos escombros, ouvi um som. Um grito fraco. Era o tipo de som que parecia que alguém estava dando o seu último suspiro. Ele engoliu em seco, seu coração acelerado. Afastei um pouco de metal, e lá estava ela, ensanguentada e mal se movendo. Por um momento temi que ela estivesse morta. Saraya fechou os olhos como se estivesse se recolhendo para dentro de si mesma. A voz de Jack ecoava na minha mente, mais lenta agora, cada palavra pesada de arrependimento. Eu deveria ter chamado isso. Eu deveria ter me afastado dela. No entanto, eu me vi incapaz de fazer isso. Não consigo explicar exatamente o porquê. Finalmente, ele levantou o olhar para encontrar o dela. Talvez fosse porque eu estava cansado de ser ditado sobre quem merecia ser baleado e quem deveria ser salvo. Saraya permaneceu em silêncio, sua expressão nem irritada nem chocada. Mas ainda assim você era um deles. Ela disse, sua voz tremendo. Os soldados que atacaram. Jack acenou com a cabeça, um peso pesado se instalando em seu peito. Sim, eu estava. Ela o encarou, seus olhos refletindo uma dor que parecia muito intensa para ser confrontada. Seus dedos arranhavam suavemente a terra sob ela, como se estivesse procurando algo para se ancorar. E você matou pessoas como eu, ela sussurrou, a acusação pairando no ar entre eles como um fantasma. Ele lhe acenou com a cabeça mais uma vez. Sim.
As palavras pairavam no ar entre eles, afiadas e irregulares como fragmentos de vidro quebrado. Ela não se lançou contra ele nem levantou a voz. Em vez disso, ela se inclinou e sussurrou. Então por que você não é como eles agora? Jack passou a mão pelo cabelo empoeirado, perdido em pensamentos. Eu não sei, disse Saraya com a voz mal acima de um sussurro. Talvez seja porque eu também perdi alguém. Ele piscou, absorvendo suas palavras. Uma criança? Ele perguntou, acenando lentamente com a cabeça. Sim, ele respondeu com o olhar distante. Uma garota. Não minha filha de sangue, mas a filha do meu melhor amigo. Eu deveria trazê-la de volta à Terra. Eu falhei. A nave foi abatida. Eu sobrevivi, mas ela não. Ele não derramou uma lágrima, mas a angústia em sua voz dizia muito. Naquele momento, fiz um voto. Nenhum sangue inocente seria derramado. Nenhuma morte silenciosa a mais. Ele gesticulou em direção à criança. Ela merecia muito mais do que perecer sozinha em silêncio. O vento começou a soprar suavemente. Saraya estendeu a mão para tocar a bochecha da filha, sentindo o calor gradualmente retornar. Eu a enterrei, ela sussurrou, ou talvez fosse apenas um pensamento ecoando em sua mente. Aquela sepultura, bom, eu cantei sobre ela implorando aos deuses que ouvissem, mas eles permaneceram em silêncio. Ou assim eu acreditava. Jack virou seu olhar para ela. Talvez eles tivessem, ele refletiu. Talvez apenas tivessem enviado as mãos erradas. Os lábios de Saraya se moveram ligeiramente. Uma curva sutil que se assemelhava a um sorriso, mas parecia mais uma resignação cansada. Eu não sei mais o que pensar, ela admitiu. Jack se recostou, uma expressão pensativa cruzando seu rosto. Eu também não sei, ele admitiu. Seu olhar se voltou para o bebê, o pequeno pacote aconchegado em seus braços. Esta é a única parte que parece certa. Eles caíram em um silêncio confortável, o peso de pensamentos não ditos pairando no ar. Finalmente, Saraya quebrou a quietude com uma pergunta que havia sido enterrada mais fundo do que todas as outras. Uma pergunta que havia permanecido em sua mente por tempo demais. Ela chorou por mim? Jack hesitou por um momento antes de responder. Sim, ele disse, suavemente. Toda vez que ela acordava, mesmo quando não tinha forças, ainda assim, fazia um esforço. Era como se estivesse se estendendo, chamando por alguém. Saraya pressionou a mão contra a boca, sobrecarregada pelo peso de suas palavras. Seu peito subia e descia, mas nenhum som escapava de seus lábios. Tremores percorriam todo o seu corpo. Ela se lembrava de mim. Nunca havia esquecido. Mais tarde naquele dia, eles deixariam a cidade para trás. Os saqueadores poderiam voltar a qualquer momento. Jack assumiu a liderança, navegando pelo estreito cânion e nos guiando em direção a uma antiga torre de observação que ainda se mantinha resiliente entre as rochas. No cume, eles vasculharam o horizonte em busca de quaisquer sinais de socorro, talvez uma chance de ajuda. Ou talvez nada além disso. Saraya segurou sua filha perto de si, a garotinha se agarrando a ela com força, descansando a cabeça no ombro da mãe,
como se não tivesse passado tempo algum desde o último momento que passaram juntas. Enquanto subiam os últimos degraus, Saraya parou e se virou para Jack. Eu não sei como te chamar, ela admitiu. Um sorriso maroto surgiu nos lábios dele. Jack serve, ele respondeu. Não, ela insistiu, balançando a cabeça. Não me refiro ao seu nome. Você salvou minha filha. Você cuidou dela. Você ofereceu seu calor, sua comida, seu tempo. Na minha cultura, isso tem um peso significativo. Ele a olhou perplexo com suas palavras. Ela manteve o olhar fixo à frente, evitando os olhos dele. Isso significa que você agora faz parte da vida dela, goste eu ou não. Jack permaneceu em silêncio, absorvendo as implicações da declaração dela. Depois de um momento, ele finalmente perguntou. Então você gosta disso? Ela permaneceu em silêncio, mas não se virou para ir embora. No cume da torre, o vento uivava ferozmente. O scanner zumbia com estática, preenchendo o ar com uma tensão elétrica. Saraya pressionou a mão contra o metal frio, sentindo seu frio penetrar em sua pele. Se alguém estiver ouvindo, ela sussurrou, por favor. Traga a ela paz. Apenas para ela. Jack ficou ao lado dela em silêncio, a incerteza obscurecendo seus pensamentos sobre o que o amanhã poderia trazer. No entanto, neste momento, um soldado marcado pela guerra e uma mãe alienígena em luto estavam juntos, não como inimigos, mas como guardiões unidos por uma criança que desafiou a própria morte. A torre erguia-se majestosamente da paisagem rochosa, assemelhando-se a um dente solitário, alto e desgastado, sua superfície marcada por fendas e entrelaçada com vinhas rasteiras. Uma vez, um farol de comunicação alienígena havia servido como um posto de sinalização vital em uma rede há muito perdida no tempo. Agora ela se erguia como uma ruína assombrosa, envolta em silêncio, com apenas o vento sussurrando através do vidro quebrado, criando uma sinfonia de desolação. Saraya ajustou cuidadosamente o pano que estava pendurado sobre seu ombro, segurando sua filha contra o peito. A criança dormia tranquilamente, confortada pelo batimento rítmico do coração de sua mãe. A poucos passos de distância, Jack estava ocupado montando o scanner portátil que havia recuperado dos destroços. Ele o havia montado usando fios e componentes de seu antigo kit de primeiros socorros. Você acha que ainda funciona? Ela perguntou suavemente. Jack não encontrou o olhar dela. Só há uma maneira de descobrir. Com isso, ele acionou o interruptor. A máquina ganhou vida zumbindo e piscando, soltando faíscas em uma dança caótica. Para sua surpresa, o dispositivo emitiu um bip constante e rítmico, não apenas um único som, mas um sinal contínuo. Estava claro, alguém estava lá fora ouvindo. Jack ajustou o botão com precisão e, de repente, uma voz estalou através do chiado. Estava fragmentado e distorcido, mas ele conseguiu entender as palavras. Setor 6. Escanear, confirmar, seguido por uma onda de estática. Jack se inclinou, sua voz baixa e urgente. Este é o ex-médico de campo, Jack Carter falando. Eu tenho uma filha, uma garota nascida de um alienígena descoberta, após o ataque. Ela está viva e segura. Não estou fazendo um pedido. Eu simplesmente preciso saber se alguém está procurando por ela. A identidade dela deve ser revelada. Eu preciso de uma reunião, ele disse, soltando o botão. O silêncio envolveu o ar.
Por vários longos minutos, não houve resposta. Saraya apertou o punho da funda, a ansiedade percorrendo seu corpo tonto. Finalmente, uma mensagem chegou. O ponto de encontro estava confirmado. Um dia marcador de grade 47 Delta e sem armas permitidas. Jack e Saraya trocaram um olhar cúmplice. Este era o momento que eles estavam esperando. Ao amanhecer do dia seguinte, eles estavam em movimento mais uma vez. A criança, agora se sentindo muito melhor, bateu palmas suavemente, acompanhando o ritmo sacolejante de sua jornada. Jack havia feito um pequeno trenó com sobras, prendendo-o com segurança atrás de si enquanto navegavam pela crista empoeirada. O bebê estava confortavelmente envolto em um pano quente. Uma imagem de conforto. Ao lado dela, Saraya caminhava com atenção, aguçada sua lança, firmemente presa ao seu lado. Jack levantou um pequeno pano branco alto em um bastão, um sinal claro de paz e sem ameaça. Em resposta, Saraya ergueu sua própria bandeira, exibindo o símbolo de seu clã, pintado com cuidado usando pigmentos feitos de musgo do deserto. Este solo havia se tornado sagrado. Ambos os lados haviam sofrido perdas, e ninguém se aventurava aqui sem propósito. Essa era a razão mais significativa de todas. Ao meio-dia, eles chegaram ao antigo local de encontro, uma plataforma de pedra aninhada no coração de um lago ressecado. Árvores carbonizadas se erguiam como estátuas esguias em todas as direções, não oferecendo abrigo nem refúgio. Sua presença austera parecia transmitir uma sensação de paz ou resignação. Saraya respirou fundo, o peso de suas memórias pressionando-a. Eu a enterrei não muito longe daqui, ela disse, quebrando o silêncio de forma inesperada. Em um tom baixo, ele murmurou. Eu acreditava que ela tinha perecido em um lugar onde ninguém jamais a descobriria. Exceto por você. Jack olhou ao redor, contemplando a estranha reviravolta do destino que os havia reunido, mesmo em meio ao caos da guerra. Eles estavam ali envoltos em silêncio, até que um movimento repentino chamou sua atenção. Figuras começaram a surgir no horizonte. Do oeste, 3 escritores alienígenas se aproximaram, suas formas altas e magras vestidas com uma armadura cinza elegante, cada uma adornada com viseiras de vidro verde que brilhavam à luz. O líder do trio segurava um longo bastão com um disco prateado no topo, um poderoso emblema da verdade. Enquanto isso, do leste, uma nave humana descia graciosamente pairando baixo antes de finalmente pousar. Uma figura solitária emergiu desarmada, vestindo um uniforme azul claro que significava o ramo médico, uma enviada da paz. 2 lados opostos estavam diante um do outro, com uma criança presa no meio. A enviada alienígena removeu graciosamente seu capacete, revelando um rosto que carregava a sabedoria da idade mais velha, que Saraya com marcas prateadas adornando suas maçãs do rosto e olhos gentis, mas sérios, que falavam volumes. Ela se aproximou de Saraya com propósito e parou diante dela. Saraya do clã Kaluret. Recebemos seu código de sangue, disse ela em um tom formal. Temíamos que você estivesse perdida. Eu estava, respondeu Saraya suavemente, até que ele me trouxe de volta. O enviado olhou para a criança, que agora estava acordada e sorrindo de seu lugar na trenó.
Seus olhos se arregalaram em reconhecimento. Esta é sua filha. Saraya acenou com a cabeça. Um sorriso orgulhoso no rosto. O nome dela é Silai. A enviada humana se ajoelhou ao lado do trenó com um senso de urgência em seu comportamento. Precisamos fazer uma referência cruzada dos marcadores genéticos do relatório do soldado. Esta criança sobreviveu ao ataque por um milagre. Não, Saraya se corrigiu. Não foi um milagre. Ela virou seu olhar para Jack. Ele a salvou. Jack permaneceu em silêncio, seus olhos fixos na criança Silai, que agora estava suspensa entre dois mundos, inconsciente do peso que carregava. A enviada alienígena se virou para Jack, seus olhos penetrantes. Você foi um dos atacantes, ela afirmou. Jack acenou lentamente com a cabeça, reconhecendo a verdade em suas palavras. Entendi. A enviada continuou, seu tom mudando ligeiramente. E ainda assim, apesar disso, você escolheu protegê-la. Você até a alimentou. Tais ações são raras entre os da sua espécie. Jack manteve o olhar dela, o peso da observação dela pairando no ar entre eles. Os dois que não falavam conversaram suavemente, suas palavras se entrelaçando no ar como sussurros na noite. Eles discutiram protocolos, direitos dos clãs e as complexidades das interações entre espécies. Após uma troca reflexiva, apresentaram uma escolha. A criança poderia retornar ao clã de Saraya, mas ela carregaria para sempre a memória do humano que a havia salvado. Jack recebeu o raro presente da liberdade intocado e ileso. Foi um momento de misericórdia inesperada. Mas assim que ele começou a saborear sua nova liberdade, algo surpreendente aconteceu. Silai, com sua delicada mãozinha, estendeu a mão e puxou a manga de Jack. Ela então olhou para Saraya, fazendo um som suave que parecia pairar no ar, cheio de emoções não ditas. Saraya congelou no lugar. E os enviados também. Era a primeira vez que a criança tentava falar. E aquela única palavra, seja lá o que significasse, era direcionada a ele. Ajoelhada ao lado da filha, Saraya tocou suavemente seu rosto, percebendo que ela o vê como mais do que apenas um protetor. Jack permaneceu imóvel, uma estátua de calma determinação. Saraya desviou o olhar para os enviados, seu coração pesado com o peso da presença deles. Ela não conseguia imaginar ser arrancada dele agora. Ela havia encontrado consolo em seu abraço, memorizando seu cheiro, o calor de seu corpo, os contornos de seu rosto. O enviado alienígena piscou, quebrando a tensão no ar. Então, o que você propõe? Perguntou sua voz impregnada de curiosidade. Saraya se levantou, sua voz firme e cheia de uma força tranquila. Ele permanece conosco não como um prisioneiro nem como um inimigo, mas como um membro do nosso círculo. Silêncio caiu sobre o grupo, o peso de suas palavras se instalando. Jack se inclinou mais perto, sua voz mal acima de um sussurro. Você tem certeza? Ela encontrou seu olhar e acenou firmemente com a cabeça. Ela já escolheu você. Eu estou apenas ouvindo. No leito desolado do lago, cercado pelos restos esqueléticos de árvores e pelos ecos assombrosos da guerra,
Uma mãe alienígena e um soldado humano criaram algo extraordinário. A paz. Essa paz não foi formalizada com tinta no papel. Foi selada com o sorriso radiante de uma criança. O sol se pôs baixo sobre o leito do lago fraturado, lançando um brilho quente de ouro e carmesim sobre a paisagem. O vento havia se acalmado, não mais uivando através das ruínas ou carregando o pesado fardo da tristeza. Em vez disso, sentia-se sereno e suave, como se sussurrasse promessas de um novo começo. Jack estava empoleirado em uma pedra plana com o olhar fixo na pequena garota alienígena que brincava nas proximidades. Ela dançava pelo ar, perseguindo partículas de poeira cintilantes enquanto ria suavemente. Em suas pequenas mãos, ela segurava uma pedra redonda, seu novo tesouro, enquanto se deleitava na simples alegria de brincar. Seu riso ecoava puro e despreocupado. Saraya estava a poucos passos de distância, observando os dois. Enquanto sua expressão permanecia serena, dentro dela seu coração batia acelerado com uma mistura peculiar de medo e esperança. Já se passavam dias desde o último encontro. Nenhum patrulha de guerra chegou. Nenhum soldado veio arrastar Jack para longe. Ninguém se atreveu a questionar a decisão de Saraya, pois algo havia mudado, não apenas no leito do lago, mas dentro deles mesmos também. Depois que os enviados partiram, Saraya e Jack fizeram seu caminho de volta para as ruínas da torre. Eles construíram um abrigo improvisado com restos recuperados. Temporário, mas forte o suficiente para suportar o frio da noite. Jack se aventurou na floresta caçando pequenos animais, enquanto Saraya coletava raízes e ervas. Juntos eles prepararam refeições, acenderam uma fogueira e revezaram-se na vigilância, unidos em sua sobrevivência. No começo, falaram muito pouco. As palavras pareciam adversárias, mas gradualmente começaram a abraçar o silêncio que os envolvia e a criança. A cada dia que passava, Saili ficava mais forte. Ela deu seus primeiros passos hesitantes, redescobriu sua risada e nunca deixou de estender a mão para Jack. Cada vez que ele se afastava demais, sua voz ecoava, não em medo, mas como se estivesse chamando alguém para casa. Uma noite sob a vasta extensão de estrelas, Saraya finalmente quebrou o silêncio. Meu povo ainda acredita que os humanos só sabem destruir. Jack olhou para as chamas tremeluzentes, perdido em pensamentos. Eles não estão completamente errados, ela comentou, lançando um olhar de soslaio para ele. Nem tudo se trata de destruição. Alguns escolhem ficar, outros escolhem proteger. Um sorriso cansado surgiu no rosto de Jack. A guerra nos ensina como quebrar. Ele respondeu suavemente. Talvez seja a paz que nos ensina a consertar. Saraya assentiu lentamente, sua expressão pensativa. Minha filha confia em você, disse ela com a voz firme. E por causa disso eu também confio em você. Era a primeira vez que ela expressava essas palavras, e ela não as retratou. Com esse novo vínculo, eles começaram a se mover juntos como uma pequena família. Jack se encarregou de ensinar a Saili as complexidades da linguagem humana, abrindo um mundo de comunicação entre eles. Saraya compartilhou com ela os antigos cânticos e canções, cada nota repleta de história e magia. A criança, cheia de pura alegria, ecoou-as de volta, inconscientemente ciente de que sua voz estava unindo dois mundos fraturados
Em uma noite, sob um manto de estrelas, Saraya delicadamente colocou um colar feito à mão de cipós e pedras entrelaçados ao redor do pescoço de Jack, um símbolo de seu vínculo e do poder curativo de suas melodias compartilhadas. É o que oferecemos àqueles que são acolhidos pelo clã, ela disse simplesmente. Jack a encarou. Confusão estampada em seu rosto. Acolhido? Isso significa que você não é mais um outsider, ela explicou. Isso significa que você pertence. Jack piscou surpreso. Pela primeira vez em sua vida, alguém havia dito aquelas palavras a ele. Não por obrigação, não por serviço, mas simplesmente por ser quem ele era. Em uma manhã, clara e ensolarada, Saraya levou Jack até o lugar onde ela havia enterrado o quintal. Uma pequena sepultura improvisada. Permaneceu intocado um sereno pedaço de poeira, marcado por uma simples pedra repousando em cima. No entanto, à medida que se aproximavam, o ar ao seu redor parecia mais leve, quase como se carregasse um sussurro de esperança. Desta vez, ela não derramou uma lágrima. Em vez disso, ela se abaixou, tocou suavemente a pedra e sussurrou um agradecimento sincero por ter cuidado dela até que ele finalmente a encontrasse. Levantando-se, ela pegou a mão da filha e começou a se afastar com Jack, seguindo de perto ao lado delas. Sem mais fantasmas, apenas memórias pairavam no ar. Mais tarde, eles se encontraram empoleirados em uma crista, observando o nascer do sol, pintar o céu em tons de ouro e rosa. Cilly se enroscou entre eles, meio adormecida e contente. Saraya se virou para Jack, seus olhos buscando os dele. Você disse uma vez que ninguém lutou por você, ela disse suavemente. Jack acenou com a cabeça, um toque de vulnerabilidade em seu olhar. Mas se eu olhar, noia seu olhar. Ela estendeu a mão e tocou gentilmente a dele, uma promessa silenciosa de apoio e compreensão. De fato, ela fez. Jack olhou para a criança adormecida. Seu pequeno peito subindo e descendo em um ritmo suave. Seu rosto irradiava paz. Ela nos uniu, murmurou suavemente. Saraya sorriu em concordância. Ela nos salvou. Eles sentaram em silêncio, observando enquanto a luz da aurora começava a crescer ao seu redor. E assim, a história chegou ao fim. Não com uma batalha feroz, um resgate ousado ou uma morte trágica, mas com uma mãe humana e uma mãe alienígena sentadas lado a lado, seu filho pacificamente adormecido entre elas. Não havia bandeiras nem exércitos, apenas o calor da conexão deles e um laço que transcendia os estragos da guerra. Eles não eram mais inimigos. Haviam se transformado em algo muito mais profundo. Eles eram família.